Shalom. Esta canção fala da progressão do reino do Eterno de Israel, o qual foi revelado na terra em um lugar chamado Éden. Ali o Eterno colocou o homem com a responsabilidade de ser um agente desse governo, com a responsabilidade de expandir este reino sobre toda a terra. Mas como sabemos, o fluxo deste reino foi interrompido pela desobediência e transgressão do homem para com o mandamento do Eterno, para com o mandamento do Pai. E a partir daí, esse reino vem vindo por meio de homens aliançados e fiéis ao Eterno. Em certo homem chamado Abraão, o Eterno convoca ele a sair da sua terra, como nós sabemos, e ali então o Eterno estabelece e escolhe um povo. Não porque esse povo era mais forte ou maior do que todos os da terra. Muito pelo contrário, ele mesmo diz: não penseis assim, mas porque vós eram os menores. E nessa nação, nesse povo chamado Israel, composto por naturais e não naturais, ou seja, composto também por aqueles estrangeiros que se naturalizavam, vivendo ali, entrando no povo, vivendo a mesma constituição, a qual foi revelada no Sinai, chamada Torá, que também é o contrato de casamento, é a constituição do povo. E este povo, chamado Israel, composto por 12 tribos, se dividiu. Com o pecado de Salomão, o Eterno assim dividiu o reino, tendo o reino do norte, chamado de casa de Efraim, casa de José ou casa de Israel, composto por 10 tribos, tendo a sua capital Samaria, e o reino do sul, conhecido como casa de Judá, com 2 tribos, e tendo a capital Jerusalém. O reino do norte, conhecido como casa de Efraim, passou pelo exílio da Síria em 722 e ali foi espalhado entre as nações, perdendo a sua identidade, se misturando com os costumes dos povos e sendo considerado até mesmo pelo Eterno, como diz o profeta Oséias, sendo considerado como Lo-Ami, ou seja, não meu povo, porque se misturou, deixou a Constituição. E o reino do sul, Judá, também passou por um exílio babilônico, porém retornou à terra. Ele só foi espalhado entre as nações a partir do ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, depois a revolta de Bar Kokhba, as inquisições, as cruzadas, enfim. Com as perseguições ali, os judeus foram espalhados entre as nações e alguns também perderam a sua identidade. E este reino veio vindo com tudo isso. E os profetas estão recheados de profecias acerca da unificação deste reino, dessas duas casas que se dividiram. Porque a importância está na bênção da primogenitura dada por Jacó a seus filhos, onde essa bênção que tem a bênção da multiplicação, do crescimento do povo, também a autoridade e legislação, essa bênção foi dividida entre 2 filhos, o filho Efraim, que na verdade é filho de José, mas foi adotado por Abraão. A bênção da parte da multiplicação, do crescimento do povo ficou com Efraim. E a autoridade, a legislação, o cetro, o reinado ficou com Judá. Então, com a divisão do reino, tendo de um lado Efraim e o outro Judá, essa bênção também se dividiu. Portanto, é necessário que haja essa unificação novamente. Um dos propósitos de Yeshua, do Messias, é vir reunificar o reino de Israel para que ele possa também se assentar no trono de Davi. Ele não se assenta em um reino dividido, ele se assenta em um reino unido. Assim diz em Efésios 2, que o sangue de Yeshua torna 2 povos como sendo um. E os estrangeiros todos entram em tudo isso. Mas então o reino do Eterno vem vindo com isso. E hoje o Eterno tem despertado Judá, o qual foi espalhado também entre as nações, perdeu sua identidade, tem despertado a retornar a sua identidade, a sua vocação, o seu serviço, para que assim haja vida dentre os mortos, como diz em Romanos 11, que o restabelecimento de Judá traz vida dentre os mortos. Assim, o Efraim, que também está misturado entre as nações, começa a ser despertado pelo testemunho de Judá. E aquilo que o profeta Ezequiel disse acerca dos ossos secos,
que são levantados das sepulturas e passa a ser um grande exército, qual é a casa de Judá, começa então a acontecer. E esse grande exército começa a trazer algo maravilhoso e tremendo sobre a face da terra. Por isso o Eterno hoje está convocando e chamando as suas ovelhas perdidas, como dizem os profetas, como Yeshua mesmo diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso é muito importante, essa restauração do reino se faz importante. E os discípulos bem sabiam disso em Atos, quando Yeshua estava para subir aos céus. Eles perguntam a Yeshua: é agora o tempo em que de restaurares o reino de Israel? E Yeshua não dá o tempo, mas diz: agora vão, recebereis poder, autoridade, serão minhas testemunhas entre as nações, para que então o reino seja restaurado. Mas o que eu quero dizer é que o reino do Eterno na terra, estabelecido na terra de forma visível, se concretiza na reunificação de Israel, do reino de Israel, da casa de Efraim com a casa de Judá. E Yeshua concretiza isso em seu retorno. Ele estabelece, consuma isso. Jamais eu rejeitei. Me coloco na terra que jurei dar a vossos pais. E eu trago meu povo que espalhei entre as nações.